Olá, pessoal, estamos aqui para falar mais um pouquinho de estudos. Tá? Hoje a gente vai falar da pirâmide de Glaser, que é uma pirâmide que foi construída lá por volta de 1975, mas que reestruturou a maneira da gente pensar em educação. O William Glaser, na realidade, é um psiquiatra estadunidense que desenvolveu uma pesquisa sobre a retenção do conhecimento, a maneira com que você estuda e como você retém o conhecimento. E isto acabou criando a tal de pirâmide de retenção de conhecimentos. A gente está sempre imaginando aqui que a pessoa está bem envolvida com o aprender, né? Porque se a pessoa também não está envolvida em nada, não adianta ela ler, ouvir, falar, sei eu, ela não vai estar muito ligada, como a gente diz, e vai acabar não aprendendo nada. Tá? Então eu estou imaginando aqui uma pessoa que está afim, eu estou afim de aprender. Tá? Então como é que eu vou fazer para aprender melhor? E é aí que entra essa pirâmide de Gleiser. É uma maneira, então, de a gente verificar o quanto de conhecimento a gente retém quando a gente usa técnicas para obter esse conhecimento. E aí entram as nossas aulas também, né? Bom, como eu disse para vocês, ela revolucionou a maneira da gente pensar em educação. Olha só, se tu apenas ler, 10% de retenção do conhecimento. Isso é o máximo de retenção que a gente consegue só com leitura. Se você lê uma equação matemática ou algum processo matemático, só ler, às vezes, não consegue nem entender o que está acontecendo ali, não é? Então, a leitura, ela é muito importante, mas ela dá pouca retenção. Isso vale também para livros de histórias, né? Muitas vezes tu vai resumir um livro, que tu lê um livro de 500 páginas, vai resumir ele, e tu diz assim, pô, não tem coisa que eu nem lembro, né? Ou que eu não retive disso aí. Claro que tudo tem relação com um envolvimento que você tem com o aprender. Agora, se eu escutar, já dá 20%. Se a gente imaginar que a gente fechasse os olhos e ficasse ouvindo, tá? A gente conseguiria ainda reter 20%, parece bem legal até, né? Bem legal, 20% do que está sendo falado ali, a gente pode ainda reter e resumir, se a gente está prestando bastante atenção naquilo ali. Se a gente for ver, então é muito comum isso, a gente ficar escutando e vendo, lembra muito uma aula tradicional, tá? A gente já vai ter só vendo 30%. Então, tu está olhando lá para uma figura, olhando para uma aula, tá? Tu vai reter informações dali, vai reter informações. 30% já aumentou até a taxa de verificação. Agora, se eu juntar aí o ver com o escutar, que aí é a nossa aula tradicional, né? Tu fica olhando, escutando, o professor fica numa posição de sala de aula lá, né? Dando a aula, e você fica ali observando e escutando. E, claro, muitas vezes escrevendo alguma coisa que foi passado lá, passando para o caderno, etc., né, para depois poder estudar de novo. Pois é, esse método, pode ver, ele é bem passivo, não é verdade? É um método de aprendizagem que é passivo, porque você fica, né, meio que refém da passividade ali, eu não estou participando de nada, tá? A elaboração da aula dependendo do professor, a organização da aula dependendo do professor, e a participação da aula muitas vezes também depende da ação do professor, né? Mas também eu posso simplesmente não ter ação nenhuma, né? Ficar passivo com relação a isso. Estou falando de aula. E quando é no dia a dia, né, que a gente tem que organizar os estudos da gente sozinho, então eu vou organizar sozinho. Por isso a grande dificuldade de se organizar sozinho para estudar é justamente a gente conseguir a retenção maior de informação. Tá? Mas também dá, desde que a gente utilize a segunda parte da pirâmide. Olha só, se eu debater, repetir, definir, se eu conversar com alguém sobre o assunto, né? E ficar pensando sobre o assunto, ler mais coisas sobre o assunto, tentar em determinado momento definir algum conceito sobre aquele assunto que eu estou trabalhando e falar com alguém também que tem necessidade desse assunto e debater a ideia, isso dá 70% de retenção do conhecimento. Imagina então as aulas como um debate, a retenção de conhecimento é maior. Vocês vão dizer, pô, mas o tempo é curto, né? E é verdade, às vezes o tempo é curto. Numa aula, o tempo é curto. Mas muitas vezes, se tu retém aquele conhecimento, tu pode debater em outros momentos, que não seja aquele momento de aula, debater aquele assunto. E também, às vezes, o professor ele dá a oportunidade do debate, ele apresenta o assunto, apresenta a ideia, e aí depois se dá o debate. E isso também modifica a ação do aluno em relação ao conteúdo. Ou seja, o aluno passa de passivo para uma outra situação que é ativo. Ele está participando ativamente da sua aprendizagem. Agora, olha só, se tu praticar aquilo lá, aquele assunto, tu pratica ele, tu consegue enxergar a aplicação daquele assunto,
no teu dia a dia, no teu cotidiano, isso aumenta a retenção em 80%. No caso das disciplinas laboratoriais, como é o meu caso, física, química, que tem o laboratório que nos auxilia a praticar também, auxilia muito. Por isso que muita gente diz, professor, quando eu vou para a prática ali, eu vou para o laboratório virtual, ou eu vou para o laboratório lá presencial, eu consigo entender melhor o assunto. Claro, tu estás praticando, por isso que é importante. Já aumenta para 80% a possibilidade de retenção. E não quer dizer que a gente não tenha que ler, escutar, ver e escutar, mas também praticar, tu entende? Quer dizer, o conjunto é que vai me dar um aprendizado melhor. É o conjunto, não é só eu vou só praticar, mas em cima do nada tu não pode praticar. Tu tem que ter tido essas etapas que vêm antes. Nós não vamos desprezar nenhum método, nem o passivo e nem o ativo para a aprendizagem. Isso que é interessante. A gente não deve. Eu devo continuar lendo, devo continuar escutando, devo continuar vendo, tá? Mas eu também devo participar. E aí a coisa que eu acho mais interessante da pesquisa do Glaser é que quando tu consegue ensinar aquele assunto para o outro, realmente há uma fixação muito grande daquele conhecimento. E às vezes tu explica com as tuas palavras, bem simplesinho ali, e o outro conseguiu entender o que tu explicou. Bom, ali é o momento mágico, o momento em que você assume o conhecimento como teu e a retenção dele ela vai ser de 95%. Praticamente tu não vais mais esquecer aquele conhecimento vai ficar teu e aí tu assume o conhecimento. Esse método ativo de aprendizado, ele não nega o passivo. Eu acredito que, na minha concepção, tudo aí trabalha no conjunto, né? Ou seja, a gente vai ter que continuar lendo, continuar escutando, continuar vendo e escutando ao mesmo tempo, debatendo, repetindo, definindo, apresentando na frente de um espelho, tá? Praticando, tentando entender a aplicação disso no nosso cotidiano e ainda depois tentar repassar esse conhecimento para alguém. É bom tu chamar alguém e dizer assim, ó, vem aqui, senta aqui que eu vou te explicar uma coisinha, vê se tu entende o que eu estou te explicando, né? Bota os outros também a te auxiliarem a fixar melhor esse conhecimento. Bom, gente, eu espero que tenha ajudado, espero que vocês usem essas técnicas aí, né? E essa ideia de como reter o conhecimento de uma maneira melhor, certo? Lembra sempre, hein? Quando chegar ao ponto de conseguir explicar para alguém, tu realmente tá top. Chama lá o pai, chama a mãe, chama o namorado, chama a namorada, chama alguém lá e diz assim, vou te explicar esse assunto aqui, tá? Ver se você consegue entender. Tá bom? Um grande abraço para todos. Espero que isso ajude a estudar melhor. Tá bom? Até!